Dizem que para ser criativo é preciso pensar fora da caixa, ter ideias diferentes e além dos padrões. É uma frase que a gente costuma ouvir quando alguém espera mais da gente, como se fosse algum tipo de escolha. Aperta um botão aqui, desliga o outro, sintoniza a antena e pronto. Simples assim vem uma ideia extraordinária que atende perfeitamente ao desejo do outro. E às vezes vem mesmo, mas na maior parte do tempo a gente não funciona assim. Da forma que eu vejo, se dizem para pensar fora da caixa só pode ser porque estão olhando de dentro de uma. E eu tenho pensado muito sobre a caixa da criatividade, por que a gente se prende tanto num lugar que devia ser livre. Eu quero que você pense um pouco comigo também, mas para isso eu vou ter que te levar em uma jornada para dentro da minha cabeça. E já deixo avisado, fica à vontade para reparar na bagunça. Olá, como estamos? Eu tô bem. Tô muito feliz por você. Ei, a vida é um filme. O que acontece, acontece com você. Quem é a Renata? Honestamente, eu não faço a menor ideia. Que isso? Não era bem isso. Ah, achei. Toda boa história começa com um bom mistério. E essa começa com vários. A criatividade ninguém sabe dizer bem o que é. Não dá pra tocar, nem medir ou colocar em uma teoria só. Mas todo mundo lembra de alguém que é muito criativo, certo? Bom, eu separei essas pessoas que são percebidas como muito criativas em duas categorias: arte e inovação. E pelas minhas pesquisas, essas são de fato as áreas mais lembradas como criativas. Mas a grande pergunta é: por quê? Depois de muitos meses de reflexão, leituras, análises, conversas e noites sem dormir, é com muito orgulho que digo que cheguei a conclusão nenhuma. Eu não tenho uma resposta, mas tenho algumas teorias. E a arte talvez seja o fio que pode começar a puxar essa história. Existiu um tempo em que para algo ser considerado arte, bastava cumprir bem a sua função. Era a arte do pintor e do escultor, bem como do marceneiro ou do barbeiro. Foi só mais tarde que apareceu algo que dividiu as coisas: as belas artes. A partir daí, enquanto a arte passou a ser uma experiência subjetiva de expressão, originalidade, algo a ser contemplado, o que a gente conhece hoje, outras áreas talvez tenham deixado de ser admiradas dessa forma e começado a compartilhar suas experiências de um jeito mais seleto, técnico, com círculos menores de quem tem as mesmas vivências. A arte se torna a linguagem universal, que faz parte da cultura e do dia a dia, algo que todo mundo consegue pelo menos reconhecer usando os sentidos. E para quem trabalha com isso, direta ou indiretamente, essa divisão significou que criar coisas funcionais não seria mais suficiente, elas também precisariam ser diferentes, criativas. Então a criatividade passou a ser quase um requisito para algumas profissões. Virou uma habilidade a ser desenvolvida, uma ferramenta. E tudo que vira ferramenta também vira produto. A criatividade se tornou tema de cursos, livros, séries e documentários que muitas vezes vendem uma criatividade extraordinária, metódica, idealizada. A indústria do entretenimento tem o poder nas mãos de ditar o que significa ser criativo. E isso também vem através de exemplos de grandes líderes da inovação, pessoas que mudaram a história, casos que com a curadoria da mídia e a tradução pela arte passam também a ser compreendidos de uma forma universal. Mas fora das páginas e fora das telas, não tem como saber para onde olhar, de onde esperar o próximo grande caso da inovação. Então a gente olha para onde é esperado, para onde a gente reconhece, para cada um que carrega em si algo artístico. Se por um lado o mercado possibilitou a criação de comunidades de criativos que se identificam com aquilo que é repetido, por outro, talvez valha questionar se essas narrativas não estão atendendo mais aos interesses do mercado do que das pessoas e vendendo pra gente criatividade embalada em caixa. Escuta, não tem nada de errado com a criatividade na arte ou na inovação, muito pelo contrário, ela é responsável pela existência de muitas das coisas que a gente usa e admira todos os dias, sem falar na transformação de cidades, comunidades ou civilizações inteiras. Mas repetindo só essas histórias, quem e o que a gente está deixando de fora? Será que isso não cria uma pressão desnecessária em quem carrega o selo de criativo para que sempre entregue coisas incríveis, como se fosse máquina? E quantas outras ideias não são descartadas quando as soluções criativas são sempre buscadas nos mesmos lugares? Isso é mesmo pensar fora da caixa? O fato é que quando as histórias já vêm prontas, é difícil parar para questionar. A gente segue nossa rotina agitada e vai vivendo de acordo com o que nos foi ensinado a vida inteira, até que alguma coisa desligue à força o piloto automático. Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O Brasil registrou a primeira morte pelo novo coronavírus. Um número que poderia ter sido evitado: 600 mil mortes pelo coronavírus. Da noite pro dia, conhecer novos lugares para buscar inspiração não era mais opção, nem ter conversas profundas, olho no olho, daquelas que abastecem os pensamentos. A pandemia do novo coronavírus transformou caixas em pontes e prisões, e enquanto a criatividade de alguns se viu em bloqueio, outros acharam no tempo um tempo para se encontrar. Alguns ainda foram mais criativos que nunca, sem perceber, sem reconhecimento, só para dar conta de seguir em frente.
Seja como for, a criatividade abriu sua caixa, e o medo, o luto, a solidão e a saudade que permearam esse período abriram sem dó caixas nossas que estavam guardadas há muito tempo. Quando a gente não resolve, a situação volta mais forte. A vida joga a gente exatamente onde a gente precisa Eu queria estar. sumir. Mas será que fazer isso seria justo com você? Tem hora que parece que o nosso mundo vai acabar, e que o vazio que sente dentro toma todo o espaço. Mas às vezes a gente só consegue se encontrar quando se vê assim, em pedaço. Quando em cada um volta a reluzir a memória dos lugares, cheiros e cores que já conheceu, dos personagens que fizeram parte da nossa história e das músicas nas quais a gente já se perdeu. Dos afetos que chegaram quando não era esperado e das conversas sinceras que fizeram pensar. Das pessoas que ousaram ficar ao nosso lado mesmo quando tinha tudo pra desabar. Memória do amor que se perdeu no passado ou que tirado de dentro se mostrou ausente, por não ter onde ir ficou eternizado em quem se foi, mas vive na gente. A gente se encontra quando vê emoções, defesas e miragens que muitas vezes se acalmam emaranhadas, mas que ao desenrolar mostram as vantagens de abrir caixas que estavam fechadas. Se conhecer em pedaços é virar epicentro de um abalo que vai te chacoalhar uma hora e fazer entender que os pulos pra dentro dão nos melhores pulos pra fora. A qualquer momento, a gente pode escolher ligar os sentidos e deixar a vida se entregar em poesia. Voltar a reparar em tudo que por tanto tempo passou despercebido, tipo a luz que brinca com as coisas e faz elas mudarem de forma, ou a formiga que passa carregando uma pétala de flor. Coisas que fazem a gente perceber que o mundo é muito mais sobre o que a gente se deixa enxergar do que sobre aquilo que sempre disseram ser. E aí, talvez então, a gente encontre a nossa criatividade e a dos outros em lugares que não foram vendidos nos livros, cursos e séries, porque talvez ela não viva só no extraordinário, em monumentos ou nos nossos projetos. Talvez ela também exista no dia a dia, na rotina, em tudo que fica diferente só porque a gente existiu. Nos passos de dança que a gente faz quando tá sozinho em casa ou quando a gente resolve aquele problema impossível e se pega sorrindo sozinho. Nas formas corajosas que a gente escolhe amar alguém ou naquela receita deliciosa que, na verdade, a gente inventou mais da metade. Talvez ela esteja na mãe que teve de criar 1000 mundos dentro de casa, no professor que ensinou sem limites através do limite de uma tela, ou em cada um que abriu a porta de casa ou do coração para acolher alguém. Ela tá em todo canto e conta as histórias mais bonitas, então, se tiver a chance, levanta a tua voz para mostrar que a criatividade existe de formas infinitas para qualquer um que escolhe mudar o olhar e compartilhar o que tem de mais sincero e profundo, por mais que as nossas caixas estejam bagunçadas, porque no fim, a gente sabe que mudou o mundo quando abre no outro suas caixas fechadas. Por desafiar tudo que destrói com atos de criação, quem sabe no futuro não existam mais espaços para que outras vozes e ideias sejam inspiração nas vezes em que a gente estiver em pedaços. Talvez as coisas daqui recomecem meio incertas, e eu não peço para encarar a sensibilização como uma nova norma, mas sim como um convite para que de caixas abertas a gente volte vendo o mundo de outra forma.